E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando da Escola de Química do FRJ e essa aqui é uma aula de EQE 044, Computação Científica Aplicada. Bem, a gente continua conversando sobre a biblioteca GSL, a GNU Scientific Library, e agora a gente vai entender um pouco como a GSL trata os arrays. No caso, ele dá um novo nome, ele muda a forma de interpretar os dados em si de um array, da maneira como a gente viu usualmente aqui no curso. Bem, para isso eu estou utilizando os arquivos que estão lá no meu GitHub, eu estou usando a biblioteca GSL, o nome do diretório, e eu estou usando o arquivo gsl05arrays.c. Você vai conseguir encontrar mais detalhes caso você acesse a documentação. Eu já apresentei como você acessa toda a documentação. Não acho que você deve evitar a documentação, você deve ler a documentação, não por completo, mas para que você consiga entender determinados aspectos que eu vou comentar hoje nessa aula. São vários os pequenos detalhes, são coisas interessantes. Algumas delas eu vou trazer para a aula de hoje e é o que eu vou colocar no código apresentado. Bem, primeiro vamos entender a estrutura de dados do GSL Vector. Então, é a maneira que o GSL tem de tratar arrays unidimensionais. Bem, ele organiza tudo agora em relação a uma estrutura. Então, ele cria uma estrutura especial chamada GSL Vector, onde ele tem um elemento que é o número de elementos, outro que é o tamanho, né, do tipo alocado, ou seja, se a variável é de dupla precisão, o tipo que é alocado para cada elemento, são 4 bytes, são 8 bytes, dependendo então do tipo. Ele tem um ponteiro que vai representar o primeiro elemento, ele vai apontar para o primeiro elemento desse array. Esse nova estrutura aqui, que ele chama de GSL Block, é onde ele está armazenando a informação desse vetor. Ou seja, todos os elementos eles vão estar alocados nesse carinha aqui chamado de block. Então, o data vai apontar para o primeiro elemento do block. Essa daqui que é a ideia. E ele também tem aqui um flag, tá? Que significa se ele vai alocar a memória ou se ele já pode desalocar a memória, se o GSL Vector já está sem informação na memória. Então, isso daqui é uma ideia sobre como ele vai tratar essa estrutura. Então, você vai naturalmente ter determinadas funções que tratam os dados, que fazem operações sobre os dados, como soma, subtração. Tem também operações mais avançadas, inclusive trabalhando com arrays unidimensionais, que é o GSL Vector, e os arrays bidimensionais, como o GSL Matrix, que eu não estou abordando aqui nessa aula, mas que está detalhado lá na documentação. E recomendo que você dê uma olhada. O princípio é o mesmo, mas você vai conseguir interagir de uma maneira muito mais rápida do que usualmente é aplicado usando os arrays simples da linguagem C. Então, vale a pena você utilizar o GSL Vector para esse tipo de tratamento. Você vai ver que vai acelerar bastante a sua programação. Um detalhe que, na verdade, é bem recente, eu fui buscar na internet como o GSL ele tratava os dados e como essa daqui é uma disciplina de computação científica, cabe esse comentário. O GSL Vector não é a forma mais eficiente que tem de tratamento de dados. Existem outras implementações com outras bibliotecas que conseguem varrer os dados, tratar os dados de uma maneira mais eficiente, mais rápida. Mas mesmo assim, tá? Vale a pena você poder tratar, pelo menos quando está utilizando as bibliotecas do GSL, usando o GSL Vector. Se você está realmente preocupado com a velocidade do teu código, eu recomendo outras bibliotecas, como a biblioteca Boost, que é uma biblioteca de C++,
que dá um tratamento muito eficiente para os dados, e existem outras bibliotecas para tratamento de vetores e de matrizes, como a biblioteca AGEN e a biblioteca Armadilho, que são bibliotecas de C++. E elas têm, assim, um suporte para álgebra linear que é fantástico, vale realmente a pena. Quando eu programo em C++, você pode ter certeza que eu uso a AGEN ou então a Armadilho. Então fica a dica para você dar uma olhadinha nessas bibliotecas, caso queira. Bem, vamos dar uma olhada em algumas das funções aqui do GSL. Eu trago as primeiras, de a alocação de espaço na memória, um ponteiro para o GSL Vector Alloc, onde você coloca como dado de entrada o tamanho de elementos que você quer para esse array, para esse vetor, no caso, né, do GSL. Repara aqui que, por padrão, ele tem vários tipos. Você pode criar um GSL Vector de diferentes tipos, mas para isso, e aí não tem jeito, eu tenho que ir para a documentação, você precisa analisar, acho que eu passei direto aqui, os tipos que você vai querer tratar de acordo com os dados. Então você tem um GSL Vector específico para variáveis, para blocos, que são inteiros, que são para double. O padrão dele é sempre dar um tratamento de double. E eu vou levar isso para frente. Pô, professor, mas eu quero usar um GSL Vector de outro tipo de variável. Beleza. Dá uma olhada aqui na documentação que você vai ver que é uma mudança apenas na forma como você declara o teu GSL Vector. Tá bom? Show! Então aqui, todos os tipos de variáveis vão ser do tipo double. A primeira função na linha 19 é como eu aloco. Aqui eu estou reservando espaço na memória e, portanto, eu ainda tenho um valor meio que empty, né? É lixo de memória. Ele utiliza a mesma nomenclatura das funções de alocação das bibliotecas padrão de C. Então, alloc, ele só aloca. Calloc, ele aloca e zera os valores naquele espaço de memória. Eu também tenho a liberação do espaço de memória, é o GSL Vector Free. Então eu indico como argumento qual é o vetor, né, o GSL Vector que eu quero desalocar. Eu posso acessar os dados, e para acessar os dados, eu não vou utilizar o operador colchete, como realmente a gente faz usualmente com vetores, com arrays, melhor dizendo, na linguagem C. Eu preciso usar uma funçãozinha específica. Então eu preciso usar esse GSL Vector Get. E aí com isso você precisa como argumentos qual é o vetor que eu vou querer operar e depois um inteiro, né, um size_t, que indica qual é a posição do elemento que você quer olhar. Tá? Então, repara que eu não posso utilizar aqui o operador colchete, tá? Como é feito nos arrays. Isso faz todo sentido, porque o GSL Vector, no fundo, não é um array, como a gente viu por padrão em C, mas uma estrutura de dados. E, portanto, você precisa ter uma maneira diferente de trabalhar com dados em estrutura. Eu posso também atribuir um valor a um determinado elemento. Para isso, eu vou pegar e utilizar o comando GSL Vector Set, para qual GSL Vector eu quero trabalhar, qual é o número do elemento e qual é o novo valor desse elemento. Repara então que eu estou sempre tratando aqui tudo como double, porque é o padrão do GSL Vector. Um detalhe importante que eu esqueci de comentar, o GSL Vector ele segue a mesma numeração de índices de um array comum. Então ele vai, se você tem n elementos, os índices vão de 0 até n-1 elementos. Tá? Além disso, ele também tem um suporte para escrita de dados em arquivo e para leitura de dados em arquivo. Então você consegue, ao abrir um arquivo, e existe a aula específica disso no canal, você consegue também já automatizar essa escrita do array
do array, aqui no caso do vetor, em um arquivo. Tá? Então facilita aí a tua vida, assim como ler um vetor que esteja em um arquivo. Então olha só, como muda, né, como é feito esse tipo de operação. Você utiliza o comando gsl vector fprintf, indica o, o, o ponteiro file no qual você está operando as manipulações com o arquivo, qual é o arquivo, o GSL vector que você vai querer escrever no arquivo em si, e qual é o formato para escrita. Tá? Então a gente já viu o formato de escrita de dado em double. Como você vai querer colocar esse double? Você vai querer usar formato exponencial, formato normal, quantas casas decimais e assim por diante. E você pode também ler de determinados arquivos. Segue o mesmo princípio. Você tem um GSL vector fscanf como função. Qual é o ponteiro file que faz a manipulação dos dados de arquivo? E qual é o GSL vector que você está querendo escrever lá dentro? Então, é direto, tá? A maneira como você utiliza esse tipo de função facilita muito a tua vida na programação do teu código. E para mais detalhes, eu recomendo que você dê uma olhadinha lá na documentação. Além disso, o GSL te fornece operações de álgebra linear. E para isso ele utiliza as operações que são da biblioteca BLAS, que é uma biblioteca já clássica, programada originalmente em Fortran, e aqui é uma reimplementação para a linguagem C. E para isso, para você ver, né, como são as operações, tanto de vetores com matrizes, cálculo de operações de multiplicação, de produto vetorial, de produto escalar, cálculo de matrizes com vetores e assim por diante, decomposições matriciais, coisas bem avançadas e bastante úteis para quem está trabalhando com sistemas lineares, cálculos matriciais. Recomendo que você dê uma olhada na seção da documentação chamada BLAS. Tá? Além disso, vale a pena, depois de estudar essa seção, dar uma olhadinha também em álgebra linear, para a solução dos sistemas lineares. Tem vários e vários métodos, tá? Eu realmente recomendo que dê uma olhadinha lá. Lembrando que, para álgebra linear, caso você realmente queira uma performance fantástica, recomendo outras bibliotecas, além da GSL, tá bom? Show! Vamos dar uma olhada então o que eu tenho aqui embaixo. E agora eu gostaria de mostrar para você um outro conceito que vale a pena ser explorado. E se você precisar depurar a biblioteca? Se você precisar olhar com mais cuidado o que está acontecendo. Eu queria tratar desse código aqui fazendo uma depuração. Então, eu vou pegar aqui, olha, e na linha 49 eu vou colocar um breakpoint, um ponto de parada, e vou pedir para ele depurar. Só para a gente se entender com as variáveis que são... eu tinha até colocado aqui, botei um spoiler para vocês. Deixa eu tirar esse cara. Eu tinha testado antes da aula. Vamos dar uma olhadinha em como funciona a alocação da variável, no caso aqui de um GSL vector. Então, repara que na linha 49, na linha 50, eu vou alocar dois GSL vectors. Ambos eles vão ser alocados com a função calloc e, portanto, ele já vai pegar e vai zerar todos os dados na memória, tá? Desse array aqui, no caso desse GSL vector. Então, eu vou seguir os dois comandos, perfeito. Repare então que no meu modo de depuração apareceram os dois GSL vectors aqui. E eu vou abrir para dar uma olhadinha nele. Então aqui, olha, o size, eu estou dizendo que são 10 elementos, e é realmente isso, n é igual a 10, e eu fiz então 10 elementos. O stride é o tamanho, tá, que ele vai querer percorrer aqui, de 1 em 1 elemento, no caso aqui o double. Os dados,
Tá? Esse cara daqui, então, aponta para o primeiro elemento. Esse daqui é o endereço do primeiro elemento desses dados. E está ocupando o primeiro elemento, tem valor 0. E depois o bloco, que é onde os dados efetivamente vão estar alocados. Repara que o bloco, por si só, o GSL Block, é uma estrutura também interna aí no GSL. E aqui estão os dados. E aqui começa um probleminha. Poxa, eu percebo que o block é onde os dados eles vão estar apresentados. Mas eu só tenho aqui o ponteiro para o primeiro elemento dele, para o data em si. Poxa, como eu vou conseguir varrer os elementos? E esse daqui é um conceito de depuração que eu não apresentei para você ainda. E é o que eu quero apresentar agora. Olha só. Deixa eu mostrar aqui o que vai acontecer no código. No código, na linha 55, 56, a gente vai atribuir um valor a elemento a elemento para esse GSL Vector usando a função GSL Vector Set. Na linha 55, a gente vai fazer isso para o GSL Vector V. Na posição I do elemento, vai fazer essa continha aqui só para ter aí um valor a ser alocado dentro desse carinha. Então, a gente vai fazer isso elemento a elemento, realizando um processo de repetição. E olha só que interessante. E se você quiser avaliar o resultado dessa operação aqui e verificar se dentro da função do GSL Vector eu consegui realmente alocar a informação em si, tá? Essa continha que foi feita. Você pode, dentro do modo de depuração, colocar uma funçãozinha específica do GSL Vector, como, por exemplo, a função que eu consigo acessar os valores do elemento é essa que está aqui apresentada, usando dentro de um comando printf, o GSL Vector get. E aí, portanto, o resultado vai sair em tela. Mas e se eu quiser olhar no meu modo de depuração e olhar elemento a elemento o que está acontecendo? Posso? Pode. Então, é o que eu vou apresentar para você agora. Então, aqui, olha, eu vou pegar e clicar aqui nesse mais e eu vou criar um watch, onde eu vou olhar o que está acontecendo. Então, eu vou escrever aqui GSL, e é interessante porque ele me permite já escolher uma determinada função. Então, eu vou colocar o GSL Vector, get. Eu vou olhar apenas uma das variáveis, eu vou botar V, e eu vou querer acessar. Você poderia colocar qualquer elemento aqui, eu vou querer olhar o que está acontecendo, elemento a elemento. Tá? E vou dar Enter. Beleza. Então, qual é o valor de I na minha primeira repetição? É 0. Tá? E vamos lá, vamos continuar aqui a depuração para te mostrar melhor. Então, no momento que ele chegar e executar essa operação aqui, I vezes I mais I vai dar 0. Tá? Então, eu já espero que o resultado dessa função me forneça 0. Então, vamos lá. Realmente deu 0. Eu vou pegar e vou pedir para ele executar. Repara, então, que no momento que ele executou o printf, saiu algo em tela. Então, olha, ele mostrou em tela. Realmente tinha que ser 0 mesmo. E agora, eu vou pedir para ele executar novamente, só que agora o valor do I vai ser 1 no próximo passo. Então, agora, o que vai acontecer? No momento em que executar o GSL Vector Set, vou armazenar um novo valor na memória. E agora, eu tenho 1 vezes 1 mais 1, até onde eu sei a matemática não vai me fazer mentir aqui. Esse cara vai dar 2. E olha que interessante, o meu watch aqui, ele já me trouxe o valor referente ao resultado dessa função. Isso te dá uma funcionalidade muito legal quando você faz a depuração do teu código. Então, você pode colocar determinadas funções para você poder conseguir acompanhar melhor a evolução do teu código, como ele está se comportando,
de acordo com as operações que vão sendo realizadas ali dentro. Então, eu vou pedir aqui para ele executar mais uma vez, saiu em tela, de novo, mesma coisa. Pegou, atualizou aqui. Repare, então, que aqui dentro eu não consigo acompanhar os valores de uma maneira tão simples assim. Tá? Os dados, não consigo. Tá vendo? Porque é tudo baseado em ponteiro. Mas um bom watch, tá? Usando uma boa função, me permite fazer isso. Tá, isso daqui era o que eu queria mostrar para você, então ele vai continuar o processo de repetição, vai atribuir os valores e eu quero chegar agora nessa função da linha 65. Então eu vou pedir para o depurador realizar um run to cursor para que eu venha até essa linha. Perfeito, veio. E olha só que interessante. No modo de depuração, ele também me mostrou que acusou um erro. Tá? E faz todo sentido esse erro aparecer aqui. Por quê? Bem, no final do processo de repetição, o último valor da variável i vai ser o quê? Vai ser 10. Quando 10 for menor do que n é 10, 10 menor do que 10, bem, de fato, tá? Isso daqui vai me dar falso. E, portanto, o último valor de i, como está apresentado aqui no próprio depurador, é 10. Mas com 10 elementos, o GSL Vector ele vai de 0 até 9. E, portanto, isso daqui me acusa um erro. Show? Isso daqui também é interessante de analisar no modo de depuração. E aqui, no caso, ele vai me dar aí uma operação de somar elemento a elemento os dois vetores. Tá? Também é bem tranquilo. E o resultado ele vai ser armazenado, isso é importante ressaltar, aqui no primeiro argumento dessa função. Ou seja, os valores do GSL Vector V eles vão ser alterados. E isso é importante que você preste atenção. Os valores originais eles vão ser apagados, né? E por cima disso vai ser armazenado. Essa daí é a característica do GSL Vector Add. Tá bom? Beleza. Além disso, no finalzinho, na verdade é bem tranquilo, eu faço aqui uma repetição só para usar um GSL Vector Get e mostrar para você que, de fato, V, né, teve seu valor alterado, sim, depois que você fez um GSL Vector Add. Tá bom? Então, é um código bem simplesinho. Assim, e no final, na linha 73, deixa eu vir até a linha 73. Vou criar aqui um Run to Cursor. Tá? Em tela, você vai ver que ele fez aqui um processo de adição, tá? Mudou os valores originalmente apresentados no vetor V. Tá? Isso daí está apresentado em tela, você pode checar aqui em cima. Tá? Que originalmente, olha, o V9 era 90 e agora o resultado final do V9, pelo que está apresentado na linha 70, né? Ele só está fazendo GSL Vector Get de V, é um 62. Tá? Então, ele realmente passou por cima. E esse último carinha aqui, ele vai pegar e vai liberar o espaço de memória do GSL Vector V. Vamos dar uma olhadinha para ver o que acontece aqui. Tá? Eu nem fiz isso antes, vamos dar uma olhada. Então, ele chegou aqui e eu acho que ele não mudou nada visualmente aqui. Sim. Os dados foram desalocados e ele agora tem um espaço de memória loucão aqui. Tá? Tudo loucão. Ele deve ter passado aí todas as informações para um lugar seguro na memória. Enfim, tá? Um lugar que ele tem aí especificado. Esses detalhes eu não sei. Se quiser saber sobre esses detalhes, dá uma olhadinha lá na documentação. Beleza? Isso daqui era o que eu queria passar para você nessa aula. Espero que tenha gostado. Usar o GSL Vector te dá muito mais possibilidades de tratar um grupo de elementos no formato de um array, no caso de um GSL Vector, e no caso de um array bidimensional, no caso de um GSL Matrix. Dá uma olhada na documentação, não se esquece de fazer isso. Tá com dúvida? Deixa aqui nos comentários ou então no nosso espaço virtual da UFRJ.
E a gente se vê na próxima aula, quando a gente vai conversar sobre a solução de equações diferenciais ordinárias na forma numérica com as rotinas do GSL. Vejo vocês lá. Até mais.